Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 8 de janeiro, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Pessoal, gráfico do Ibov. Aqui é o gráfico semanal, né? Conforme nós já havíamos comentado, o Ibov chegou numa região de fundo de junho de 2024, tá? Então ele está testando essa região, que é uma região importante de suporte. Caso o índice, né, o Ibovespa, ele perca esta região aqui dos 118 mil, ele abre espaço de queda até os 112, tá? Então tem bastante espaço aqui para baixo. Só que assim, é uma região que eu vejo ali que ele tende a dar uma segurada, tá? Pelo menos um repique no curto prazo. Nos últimos 2 dias, né, nós acompanhamos e hoje ele já começa a apontar para baixo novamente. Eu vejo que este movimento ainda aqui, né, é um movimento que não, não dá muita confiança para venda, tá? Acho que vender aqui é um pouco mais arriscado, eu vejo um gráfico mais esticado, eu fico mais confortável numa venda próxima aqui do 120, tá? Para testar essa região, bate cabeça e aponta para baixo, acho que fica mais interessante a venda. O ponto de atenção aí no gráfico diário é o fato de que ele já testou uma vez ali a região do 119, 118 e 700, enfim. Testou o fundo de junho e teve um repique, tá? Ficar atento aí no tempo gráfico menor, gráfico de 2 horas, por exemplo, se ele voltar para testar mais uma vez essa região de fundos, não perde e começa a apontar para cima, eu até vejo que num movimento de curto prazo, pode ser uma comprinha ali pelo risco, tentando trazer de volta aos 121.500, quem sabe não buscar os 123, tá? Então, segue sendo uma região de suporte, o mercado já testou uma vez, fez um movimento de repique aí nos últimos 2 dias, hoje ele volta para testar fundo, e vamos acompanhar para ver se ele vai respeitar. Se respeitar, a ideia é voltar para os 121.500 até os 123, ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, o dólar, gráfico semanal. O gráfico semanal do dólar, ele está batendo cabeça ali na região dos 6,30, tá? Mas ele tem suporte no 6. No momento, ele está no meio do caminho. Então, nesse meio de caminho, não é muito fácil ali qualquer coisa. Eu entendo que a melhor compra do dólar está lá na região dos 6, quando ele volta para testar, e tomar cuidado quando ele chega ali perto da faixa dos 6,30, porque ali vai ser um ponto de resistência importante no gráfico do dólar, onde quando ele toca por ali, se ele falha, ele volta tudo de novo para testar essa região de 6, podendo até mesmo entrar dentro de uma consolidação, tá? No momento, se você pega aqui o gráfico semanal, eu ainda vejo um dólar para cima, tá? Então, acredito até mesmo que o dólar, quando voltar para testar esse 6,30, ele pode acabar rompendo ali mais para frente, né? A ideia seria um pullback para depois tentar ir lá romper, dando continuidade no padrão de topos e fundos ascendentes do dólar, tá? Então, dólar para cima, R$6 suporte, no momento 6,30 como resistência. Vamos acompanhar aí como ele se desenvolve aí nos próximos dias. Gráfico de Petrobras, Petro 4, Petrobras batendo cabeça ali na região que nós marcamos. Tomar cuidado ali para quem está comprado, tá? É uma região que ele já tem tido uma certa briga, né? Ele rompeu, teve oportunidade de dar continuidade, não conseguiu, voltou para testar essa região dos 35,70, segurou uma, duas, só que ele não consegue romper ali, dar continuidade na movimentação de alta. Eu ficaria até atento, porque se Petrobras perder a região aqui dos 35,50, ele tende a buscar os 32,60 aqui, testar esses fundos de novembro, tá? Então, muito cuidado aí com compras para quem está comprado, né? Se for para tentar alguma coisa, eu até vejo uma relação risco-retorno mais interessante na venda, né? E aí, se por um acaso ele romper para cima dos 38, tem que estopar, né? Não tem por que segurar, porque aí ele forma um pivô de alta, né? Então, pernadona de alta aqui corrige, ele acaba formando um pivôzinho para continuar subindo. Por outro lado, se ele falha por aqui e vem apontando para baixo e perdendo essa região, eu entendo que ele forma um pivôzinho de baixa também, onde ele pode ir lá buscar de novo os 37,60, tá? Então, ponto de decisão, não é uma região de resistência, uma região de bastante briga. Para quem está comprado, eu acho que dá para segurar e acompanhar a reação dele por aqui, mas para quem está de fora, comprar agora eu acho um pouco mais arriscado. Eu até vejo uma região mais interessante, pensando em relação risco-retorno, para pensar na venda, tá? Seria interessante, no curtíssimo prazo, o Petrobras começar a fechar para baixo aqui dessa região dos 36. Fechou para baixo dos 36, já tem aqui os 35,60, mas para baixo dos 36 já dá uma dica ali para a gente que realmente ele pode ir para baixo, tá ok? Vale 3, vamos dar uma olhada no gráfico de Vale. Bem, Vale não tem muito o que falar, Vale vem perdendo região de suporte, renovando mínimas.
ele tem um próximo ponto de parada de Vale, olha, inclusive Vale está perdendo aqui esse fundo de setembro de 22, tá? Tá começando a apontar aqui para a região dos 50, né? Se eu considerar o pavio lá nos 48,55. Então, assim, ó, para baixo, hein? Vale ainda podendo cair mais uns 3, quem sabe aí uns 5, 6% aí até essa região deixada no gráfico aí, tá ok? E mesmo que Vale chegue por ali, cuidado com compras. A princípio ele pode ter uma correção, mas no momento eu vejo que vai ser um repique para depois continuar caindo, tá ok? E para finalizar, vamos falar do S&P 500. Deixa eu só pegar aqui o gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal, a gente tem falado aí do S&P 500, né, que ele tem uma região de bastante briga ali na faixa dos 6.000 pontos, né, e tem uma região de suporte aqui na faixa de 5.880, 870, tá? A gente tem andado de lado, né, bem, para quem está comprado no mercado americano, muito cuidado se ele perder essa região de fundos anteriores, né, 830, 840. A região de suporte que nós marcamos foi nos 870, eu peguei como referência esse topinho ali, né, que ele rompeu, testou, depois segurou, testou mais uma vez, segurou, testou mais uma vez, segurou. Só que em alguns momentos ele acaba deixando aqui algumas violinadas, né, ele deixa uma mínima abaixo daquela região, então considerem estes pontos aí como pontos que não podem ali ser perdidos para quem está comprado, tá? Perdeu essa região aí de fundos, próximo alvo aí do S&P 500 é no 770 até os 670, tá? Vejo ali com uma probabilidade até alta dele buscar direto 670, eu acho que ele passa direto por esse aqui que eu marquei no meio do caminho. E aí qual que é a questão? Se ele faz este movimento, eu entendo que ele começa a desconfigurar aquele movimento de topos e fundos ascendentes, que na verdade, né, no momento nós estamos consolidados. Mas, assim, eu não vejo que a tendência de alta acabou, tá? Porque ele está consolidado aí no topo, então eu ainda vejo chance dele romper para cima. Eu entendo que ela realmente acaba quando ele dá uma pernada para baixo e começa a perder os fundos anteriores. Ele perde essa região aqui de fundos, né? Que ele deixou em novembro, deixou em dezembro e deixou agora no início de janeiro. Se ele faz este movimento, qualquer movimento de repique depois, eu começo até a ver possibilidade de vendas, né? E continuar a movimentação de queda no S&P 500, tá? Então, S&P 500 consolidado, região de suporte, mas é importante que ele respeite aí a faixa de 870, 850. Se perder essa região de 5.850, 870, aí começa a ficar um pouco mais perigoso aí as compras, né, para quem estiver posicionado aí no mercado americano, beleza? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todo mundo um bom final de quarta-feira, e amanhã nós estamos de volta aí para acompanhar e ver como que o mercado aí se comportou a partir das 17 horas, tá ok? Um abraço a todos, até amanhã, tchau, tchau, pessoal.